galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, é isso que vocês viram. Crespo critica o refis do São Paulo. Quem diria o refis do São Paulo sendo criticado por incapacidade, por falta de infraestrutura, por problemas, por estar ultrapassado. Para quem não sabe, o refis do São Paulo que já foi referência mundial. Então o Crespo, diante de uma pergunta de jornalista e diante de mais um jogador que não pôde estar à disposição, como Arboleda, por lesão, né, por problemas físicos, o Crespo resolve literalmente lavar a roupa suja, solta o verbo, que são termos que a gente já ouviu falar. Resolveu trazer à tona a realidade de São Paulo, que óbvio, todos sabíamos disso, a gente já fala disso há muito tempo, porém, quando o técnico resolve criticar, resolve trazer à tona, é porque é algo muito sério e óbvio, ele trouxe à tona para dizer, para dar o recado de que, para a diretoria, para jornalistas e para torcedores, de que não adianta cobrar resultados se você não consegue ter à disposição ali o melhor possível para alcançar os objetivos para o qual cobram, né? O motivo pelo qual cobram desempenho, cobram melhora, cobram evolução, cobram vitórias, cobram título. Mas o que você tem ali dentro? Você não é referência mais, você tem muitos problemas. O São Paulo que chegou à 36ª lesão da temporada em 20 jogadores diferentes, galera. São 2 times praticamente arredondando de jogadores lesionados, 36 lesões na temporada. É muita coisa para um único clube e principalmente do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Então, óbvio, o Crespo traz essa crítica de terno, literalmente de terno, porque ele estava de terno, né, que a gente tem o costume de falar, determinado jogador joga de terno porque ele joga elegante, porque ele joga bonito. O Crespo literalmente faz a crítica de terno, no sentido de que estava de terno, ele gosta de utilizar terno, e no sentido figurado também faz a crítica de forma suave, óbvio, até para não gerar um conflito ali desnecessário, ok? Mas ele deixa um recado bem claro de que o São Paulo precisa melhorar a sua infraestrutura, precisa melhorar as suas capacidades técnicas para ter os jogadores tanto mais inteiros para jogar, para recuperação física, quanto, né, a recuperação e a capacitação física do jogador, quanto a recuperação do jogador pós-lesão. Então são 2 problemas que precisa melhorar muito. Bom, principalmente para a garotada mais nova aí, né, São Paulina, que eu acho que essa garotada merece muito respeito, porque a garotada nova é muito mais difícil para eles torcer para o São Paulo. Porque na nossa época, eu pelo menos ainda peguei ali um período do São Paulo grande, esse período que o São Paulo era referência. Eu peguei ali o período do São Paulo em que o Morumbi era motivo de grande orgulho falar que o São Paulo tinha um Morumbi. Porque não se tinha uma comparação do nível do Morumbi. É óbvio que tinha o Maracanã, tinha o Mineirão, enfim, tinha o Pacaembu, mas eram estádios que não tinham dono, né? Não era de um clube, era estádio da cidade. E o São Paulo era o dono do Morumbi. Os rivais alugavam, né? Pagavam para o São Paulo para fazer seus principais jogos maiores, que precisavam de mais público, pagavam para fazer os jogos no estádio do São Paulo, no Morumbi. Então o São Paulo era uma referência em todos os sentidos. A base do São Paulo era uma referência, Cotia. Mais pra frente a gente vai falar disso. O refis do São Paulo era referência. Para vocês terem uma ideia, o refis do São Paulo já foi referência mundial. Ele já foi comparado, vou até mostrar já aqui para vocês, ele já recebeu representantes do Real Madrid, que ficou impressionado com a capacidade que tinha o São Paulo, que o Real Madrid não tinha, que ele queria fazer uma parceria. São Paulo recebia jogadores do mundo todo, jogadores brasileiros, quando tinha algum problema, estava próximo de uma competição da seleção brasileira, o São Paulo recebia esses jogadores para tratar, tamanha referência que era o São Paulo. E hoje é isso daí, hoje infelizmente é isso daí. Eu gosto de comparar o São Paulo, é como se fosse aquele cara que tinha muita grana na época, que era rico, e que tinha o carro do ano. Então ele tinha o carro do ano, ele tinha o melhor carro. Porém, o tempo foi passando, esse carro que era do ano, que era o melhor carro, que era a melhor tecnologia, se ele não trocou, se ele não teve condições de comprar novamente o carro do ano e se atualizando em relação a ter o que era de melhor, ele já não tem mais o carro do ano. O que ele tem hoje é um carro velho, era do ano naquela época, porém hoje é velho. Então essa é a realidade do São Paulo, infelizmente. O que o São Paulo tem hoje não está atualizado, não está pronto para o que temos hoje, para o que se precisa ter hoje. E, óbvio, o reflexo disso são esses problemas que o Crespo trouxe à tona. Então vou trazer aqui, só para vocês terem uma ideia, uma notícia que eu recuperei aqui, que eu encontrei da Folha de 2006. Então, olha a notícia, vejam, tentem se colocar naquela época para a gente perceber a diferença que é, né, o que a gente ouve falar de São Paulo hoje, ou vê, enfim, por aí vai, e o que se via falar na época. Então, a Folha noticiou o seguinte, dia 7/6/2006,
Refis do São Paulo causa inveja ao Real Madrid, que deseja parceria. Talvez vocês não consigam enxergar e ler, né? Mas podem acompanhar comigo. Então, Refis do São Paulo causa inveja ao Real Madrid, que deseja parceria. A qualidade da estrutura do Refis, Centro de Prevenção de Lesões e Fisioterapia e Fisiologia do São Paulo, causou inveja ao Real Madrid, considerado um dos maiores clubes do mundo. Óbvio, o Real Madrid é um dos maiores do mundo. Na manhã do último domingo, a equipe paulista recebeu a visita de Luiz Serratosa, médico da equipe madrilenha. Recebido pelo fisiologista do São Paulo, Turíbio Leite, e pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki, Serratosa ficou impressionado com a qualidade do centro de recuperação de atletas e até propôs uma parceria entre os dois times. Entre aspas, né? Conversamos muito e ele manifestou o interesse em fazer um intercâmbio na área médica e da fisiologia do exercício para desenvolver esse tipo de trabalho lá, disse o fisiologista do São Paulo. Então olha o tamanho do que era o Refis do São Paulo, olha a referência mundial que era o Refis do São Paulo. Bom, agora vamos ouvir aqui um trechinho do que falou o Crespo, né? do que bateu na tecla o Crespo, claro, com elegância, porém contundente, porém deixando um recado bem claro ali, dos problemas que tem o São Paulo no que diz respeito à preparação e recuperação de atletas no aspecto físico. Vamos lá. Falei de reconstrução. Reconstrução quer dizer tudo. Então, seguramente se vão tomar decisões no futuro para melhorar, para construir, não somente a nível técnico, sino também a nível de estrutura. Esto debe acontecer, pero debemos solamente esperar que estas cosas lentamente comiencen a acontecer. Como falei, acredito que fue un mes atrás, no vamos a resolverlo esto hoy, no va a acontecer porque da mucho tiempo que São Paulo debe mejorar a nivel de estructura. Entonces, acredito que acho que vamos a fazer. Então, galera, basicamente é isso daí. O Crespo deixou bem claro que ele acredita, né? Acredita, já é aquele negócio, o cara acredita já cobrando, né? Ó, eu acredito que seguramente o São Paulo vai começar um processo de melhorar sua infraestrutura, né? Melhorar não só tecnicamente, mas melhorar no sentido de equipamentos, né? Tecnicamente, ele se refere à questão das capacidades e infraestrutura, porque não adianta você ter o melhor médico do país ou do mundo e você não ter equipamento para aquele médico operar. Então é mais ou menos nesse sentido que ele fala. Então ele acredita que o São Paulo vai começar a trabalhar com isso e que há muito tempo já precisa, ele deixa claro que há muito tempo já precisa, já foi falado isso, porém ele acredita que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Óbvio que o São Paulo vai começar a fazer, mas que não vai acontecer de uma hora para outra, até porque a gente sabe que a realidade do São Paulo hoje é diferente. Então um ponto que a gente precisa deixar muito claro aqui é que não se faz bons projetos, né? Não se é referência. O São Paulo não vai voltar a ser referência só com boas intenções, só com boa gestão. Claro que é necessário dinheiro. Então hoje, quando a gente fala do nível que chegou Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, eles chegaram, a questão não é só a boa gestão, eles chegaram porque realmente eles têm mais dinheiro, né? O negócio deles hoje entrega mais dinheiro para que se possa, evidentemente, investir melhor naquilo que precisa ser investido. Então o São Paulo hoje ele tem essa dificuldade também. Ele não é mais referência naquilo que ele tem e ele não tem mais a capacidade de investimento que ele tinha no passado para se tornar referência. Então é uma situação muito complicada. O São Paulo precisa melhorar isso. Não dá para continuar assim. Se óbvio quer alcançar grandes coisas, quer voltar a ser referência, quer voltar a ser um dos favoritos nos grandes campeonatos. Então hoje o São Paulo, se ele ganhar um grande campeonato, ele vai ganhar por mérito do trabalho que foi feito, não por ser referência, não por ser favorito, não porque todos imaginavam que ele já entrava com a capacidade de ganhar, né? Que ele era um dos favoritos, que ele era um dos que já se previa que ia ganhar. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje o São Paulo ele tenta se segurar, se reestruturar da melhor maneira possível, mas a situação é complicada, a gente não é mais referência em muitas coisas. E galera, uma questão que eu estava discutindo, inclusive, com os amigos ontem, o meu grande medo do São Paulo, que já não é referência de estádio, já não é referência mais de refis, é que o São Paulo daqui a alguns anos ele deixe de ser referência também da base. Porque o que segura muito o São Paulo hoje é a categoria de base, no sentido financeiro. Porque muitas vezes o São Paulo erra em contratações, muitas vezes o São Paulo investe mal e o que tapa esse buraco, o que ajusta tudo isso é a categoria de base. São jogadores de muita qualidade que são vendidos e aí você tem grana, você tem dinheiro para cobrir esses buracos, para pagar essas dívidas. Porém, hoje a gente já vê outras equipes
chegando ali no páreo. Outras equipes, vamos colocar assim, se a gente fosse comparar, no mesmo pelotão, né? Numa maratona, num ciclismo, no mesmo pelotão ali. Já estão no mesmo patamar, vamos colocar assim, na mesma prateleira. Só que o São Paulo continua sendo uma excelente base. Então, diferentemente do Refis, ainda é uma excelente base. Porém, a gente não pode afirmar isso para o futuro. E meu medo é esse. Se o São Paulo perde essa capacidade que ele tem de gerar bons valores no sentido de qualidade técnica e de gerar dinheiro da base daqui, sei lá, uma década, isso aconteça, não sei, não dá pra saber, até porque naquela época a gente não imaginava que o Refis São Paulo ia se tornar isso e que o São Paulo ia se tornar isso. Então, se isso acontece daqui uma década, né, claro que tudo hipoteticamente, a situação do São Paulo com certeza vai piorar muito. Então, acho que o São Paulo precisa pensar no futuro, né, fazer como melhorar para o futuro. Infelizmente, São Paulo hoje não basta administrar o que ele tem, ele precisa melhorar. Ele que já foi referência, óbvio que em algum momento só administrou aquilo ali, infelizmente hoje já precisa fazer muita coisa para voltar a ser competitivo no nível mais alto, beleza? Bom pessoal, por hora é isso, espero que vocês tenham gostado, trouxe aqui toda a questão em discussão, tá? Comente aí, compartilhe, enfim, dê a sua opinião e é isso, tranquilo? Muito obrigado pela participação, pelo tempo de vocês, estamos juntos e fui!